Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, chegamos no domingo de Ramos, entrada da Semana Santa, ou também chamada de Semana Maior. Nesta semana, nós vamos acompanhar os principais fatos dos últimos momentos da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. A começar, relembrando neste domingo a última entrada de Jesus em Jerusalém, a sua entrada triunfal. Muitos já sabiam da fama de Jesus, dos fatos que ele realizara, que alimentara a multidão faminta com a multiplicação dos pães e dos peixes, que ressuscitara Lázaro, que curara o cego de nascença e tantos outros sinais que ele realizara. E Jesus então, quando a multidão vê que ele está entrando em Jerusalém, a multidão entra em pavorosa para saudar e aclamá-lo como o rei dos judeus, aqueles que eles esperavam que fosse o Messias mais político, Queria libertar Israel das mãos do Império Romano. Nós vamos então tomar o texto que inicia a procissão neste domingo de Ramos, a bênção dos Ramos, e vamos comentá-lo, bem como comentar também a narrativa da paixão, que nós não vamos lê-la, mas vamos comentar também a narrativa da paixão. É do Evangelho de São Marcos, porque esse ano nós estamos no ano B da nossa liturgia, do ano litúrgico. Então o texto é do Evangelho de São Marcos, capítulo 11, versículo de 1 a 10. Naquele tempo, quando se aproximou de Jerusalém, na altura de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo: Ide até o povoado que está em frente, e logo ali, quando entrardes, encontrareis amarrado um jumentinho que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o aqui. Se alguém disser: Por que fazeis isso? Dizei: O Senhor precisa dele, mas o mandará logo de volta. Eles foram e encontraram um jumentinho amarrado junto de uma porta, do lado de fora, na rua, e o desamarraram. Alguns dos que estavam ali disseram: O que estáis fazendo desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus havia dito, e eles permitiram. Trouxeram então o jumentinho a Jesus, colocaram sobre ele seus mantos, e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam apanhado nos campos. Os que iam na frente e os que vinham atrás gritavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito seja o reino que vem, o reino de nosso pai Davi. Hosana no mais alto dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, nesta liturgia do domingo de Ramos, sempre nós proclamamos 2 textos do Evangelho. Um primeiro texto, onde acontece a bênção de Ramos, que marca esse momento da entrada de Jesus em Jerusalém. E o segundo texto, também é correspondente ao Evangelho do ano, que vai ser narrado a narrativa da paixão. O domingo de Ramos é chamado Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Por isso que ele proclama-se o Evangelho da Paixão. Na Sexta-feira Santa, sempre é do Evangelho de São João, a leitura da Paixão, mas no Domingo de Ramos é ou de Mateus, ou de Marcos, ou de Lucas, conforme o ano litúrgico em curso, que estejamos vivendo. O Domingo de Ramos é uma procissão bíblica, como nós vimos aqui no texto do Evangelho, as pessoas que jogam os seus mantos na rua para Jesus passar, jogam os ramos, arrancam os ramos para agitar durante esta chegada de Jesus em Jerusalém. Por isso que no Domingo de Ramos nós temos o costume de levar às nossas igrejas os ramos nas mãos, que serão abençoados e agitados em alguns momentos da celebração. Esses ramos são guardados e, conforme a nossa tradição católica, são usados para preparar as cinzas que vão sobre nossas cabeças, no caso, no próximo ano. Este ano, dado aí a questão da pandemia mundial, da Covid-19,
a Sagrada Congregação para o Culto Divino, a Santa Sé, emitiu algumas orientações para a vivência da Semana Santa, para evitar aí a aglomeração. Então as procissões estão suspensas, né? A gente fazia todos os anos a procissão pela rua, agitando os ramos, ela está suspensa no domingo de Ramos, apenas uma pequena procissão nas catedrais, nas igrejas matrizes também, né? Começando do ato da igreja ali com uma pequena comitiva ali com o padre de fiéis, uma pequena delegação de fiéis, e o povo já deve ficar dentro da igreja, chegar onde tem missa presencial, chegar com o seu ramo na mão, levar o seu ramo de casa e já tomar o seu lugar e ali ficar com o seu ramo para a celebração. Ao longo da celebração, tem a proclamação da leitura do profeta Isaías, que vai falar do meu servo, o servo sofredor, o texto de São Paulo, que fala da kenosis, né, que Jesus se humilhou e obedeceu até a morte, e o Evangelho, esse ano a narrativa do Evangelho de São Marcos, né, que é o Evangelho que fala aí da paixão de Jesus, conforme o texto de Marcos. E fala, então, esse texto, um texto muito antigo, dos textos do Novo Testamento, dos Evangelhos, o mais antigo é o texto de Marcos, então é o texto mais conciso, mas é o texto mais antigo entre os textos da narrativa da paixão. E nele, o evangelista acentua que cumpriram-se assim as Escrituras de Jesus de Nazaré, né, dando a sua vida por todos nós, oferecendo-se para a nossa salvação, o Filho de Deus, né, aquele que morre em nosso lugar, que dá a vida, que obedece ao Pai até o fim. E essa obediência de Jesus até o fim não é uma obediência qualquer, mas é uma obediência de alguém que vence todas as barreiras humanas e depois o Pai lhe devolve a vida no terceiro dia, depois da sua morte na cruz. E também um fato a ser observado por nós, no Evangelho de Marcos também, o povo prefere Barrabás a Jesus. Quando então Pilatos pergunta, né, quem é que vocês querem que eu solte, Jesus ou Barrabás? Eles preferem um assassino que seja solto, que fica às libertas, do que o Filho de Deus, para se cumprir as Escrituras. Jesus que entrara vitorioso em Jerusalém, né, lembrado na procissão de Ramos, depois ele é rejeitado, é trocado por um assassino, por um ladrão, né, por da escória da sociedade da época. Mas Jesus então ele vai até o fim do seu cálice, né, amargo, ele toma até o fim. E ainda hoje nós continuamos vivendo essa paixão. Nós que vivemos, por exemplo, esse tempo de pandemia, reclusos em casa, né, evitando aglomerações, mantendo o distanciamento social, temos um tempo assim de certa apreensão e de medo também. Nós somos convidados a olhar para Jesus, que deu a vida por nós, que morreu, que ressuscitou, né, e que é o nosso Senhor. Ao longo do Evangelho de Marcos, predomina o chamado segredo messiânico, e todo cristão é chamado a fazer com ele o caminho até a cruz. É também chamado o livro dos catecúmenos, porque ele vai desvendando pouco a pouco, e quem quer saber quem é Jesus, somente na cruz vai saber. Lá quando então o centurião, né, o pagão, quando Jesus está morrendo, vai dizer, verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus. Então lá na cruz, que nem era do grupo, que nem era seguidor de Jesus, é quem vai proclamar a filiação divina de Jesus. Meus amados e minhas amadas, então que busquemos viver o domingo de Ramos na sua profunda espiritualidade, ver a paixão do Senhor, que morre apaixonado por nós, né? Que dá vida por cada um de nós, e com ele nós vamos assumir as nossas cruzes. É também lá em Marcos, Jesus diz em Marcos, quem quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e me siga. Eu tenho a minha cruz, você tem a sua cruz. Qual é a sua cruz? Como fiel cristão, como pai de família, como mãe de família, como jovem, como adolescente, como filho e filha, qual é a tua cruz? Qual peso tem a tua cruz na tua vida? Como que você está lidando com a sua cruz? Então buscar em Jesus a força na oração para lidarmos com a nossa cruz. O cristão é alguém que, como Jesus, se recusa a utilizar a falsidade usada pelos seus opositores através da difamação,
da trapaça ou da violência. A gente vê na nossa sociedade os trapaceiros, os chamados fake news da vida, aqueles que criam histórias mirabolantes para difamar uns aos outros. Isso não pode estar presente na vida do cristão e da cristã. Fidelidade a Jesus Cristo, fidelidade à verdade sempre. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que essa Semana Santa que estamos iniciando, ou Semana Maior, seja uma excelente oportunidade para nos aproximarmos do coração de Deus. Aproveite essa semana para fazer a sua confissão pascal, sua confissão de preparação para a Páscoa. Aqui na Catedral teremos confissões segunda-feira à noite, a missa 19 horas, durante a missa teremos confissões. Na terça-feira, a partir das 9 da manhã às 11, depois das 14h30 às 17 horas, e à noite a missa às 19 horas, a adoração 18 horas, e durante a missa também teremos confissões, e durante a adoração. Na quarta-feira, mesmo horário, confissão de manhã, das 9 às 11, das 12h30 às 17 horas, e à noite, durante a missa, também haverá confissões. Prepare-se bem para a Páscoa da Ressurreição, para esse encontro com Jesus, para podermos, após a cruz, celebrarmos a vitória da vida. Amém. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.